pessoal, mais uma live aqui eu sempre faço as minhas lives, né? Quero compartilhar, nós vamos citar um pouco da palavra de Deus. Está no versos do capítulo de Mateus, né? Capítulo 7, do versos de 1 ao 12, né? Aí diz assim, a palavra de Deus fala sobre a busca e a ajuda de Deus, a perseverança no Senhor, né? Aí diz assim a palavra de Deus, logo na continuação do sermão da montanha, né? E o hábito de julgar os outros, né? Aí diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, né? É porque com o juízo com que julgardes, serei julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vós há de medir. E vós, e porque separais tu aos arqueiro que está no olho do teu irmão, não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-te que tiras o arqueiro no teu olho, e estando uma trave no teu? Continua no verso 5, mas hipócrita, tira a primeira trave dos teus olhos, e então cuidará em tirar o arqueiro dos olhos do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pises e voltemos nos despedace. A bondade dele, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, abatei, abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e que bate, se abre-se-vos-á. Qual dentre vós o homem que pede de pão, e o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe o peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem nos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-vos também vós, porque isto é a lei e os profetas. Amém. Aqui no texto ele diz algumas colocações da perseverança que nós temos no nosso Deus, né? Eu vou só citar algumas coisas assim bem breve na palavra de Deus. Desculpa aí pela balanceada aqui. Aí diz assim, primeiro nós temos que a cura da persistência, né? A situação que Deus retarda a sua promessa, né? Que é fiel, né? Se a gente, com tudo isso aqui que nós estamos passando, né? Que a palavra fala da perseverança, que fala nos hábitos, né? No verso 2, não vos que o juízo que vos guardes serei julgado, com a medida que tivesse medido, você será medido. Assim, nós temos a tendência, né, de fazer as coisas da nossa própria vontade, né, não é mesmo? Do nosso coração, do nosso eu, do nosso ego, né? E a Bíblia ela diz que nós temos que buscar aquilo que agrada a Deus, né? Daquilo que Ele faz com que a gente siga o caminho certo, né? Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, né? Não olhar para circunstâncias que venham nos abalar, né? Mas olhar firmemente no autor e consumador da nossa fé. E às vezes por exemplo, eu estou passando um momento muito difícil agora financeiro, né? Deus está me dando graça. Eu ainda moro com meus pais, né? Os pais ajudam, meus parentes, assim a gente está. Aí tem um lado sentimental, tem um lado profissional, tem um lado do estudo, tem
tudo é uma... A nossa vida, ela é como uma bolha, né? Ela é cheia de... Nós temos nossos desafios, né? As nossas forças, a nossa limitação, né? Mas aí Deus, Ele dá a benção, a gente... naquela área que nós somos... nós temos aquela dificuldade, né? Tem algumas áreas assim que eu tenho uma dificuldade de tentar sair daquilo. Às vezes a gente tem não que seja um vício, mas um costume, né? Daquele ato, sair daquela opressão, sair daquela ansiedade, né? Sair daquela... É uma coisa da alma mesmo, né? Então, pedindo a Deus que você saia, né? Que você... então o que eu digo para vocês: não persevere, não desista, não se desespere, não faça loucura, né? Não deixe que às vezes as pessoas tentam nos tirar do foco, nos abalar, nos tirar a nossa fé, nossa expectativa, nossa esperança, né? Não deixa que isso te fuja, né? Porque se a gente ficar sensível ao Espírito de Deus, ficar sensível à vontade de Deus, aquilo que o Senhor lá quando a gente menos espera, a bênção ela vem, né? Eu creio assim, eu já passei por momentos assim que Deus me ajudou já bastante, e eu tenho orado para alguns familiares meus. Eu tenho 4 irmãs, vocês sabem, né? Eu tenho um irmão também meu que ele se aposentou, teve 6 filhos, né? Então assim, eu não tenho nenhum filho, que ele morreu, né? Quando ele tinha... Uma mulher que eu tive um caso, se ele tivesse vivo, ele tinha 15 anos, era um menino, mas eu tenho vontade de ter um casal, né? Então assim, Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa dor, da nossa trauma, da nossa ansiedade, né? Deus, Ele conhece a nossa fraqueza, a nossa força, conhece a nossa fé. Deus, Ele faz uma medida, cada um de nós. Tanto é que a Bíblia ela vai dizer que nós vamos estar diante do trono do Senhor, nós vamos estar diante de Deus no dia do juízo, né? Ninguém vai escapar, né? Então é isso, irmão. Aí continuando aqui, confia no Deus, espera com fé, e Ele não falha, né? Aí outra parte, porque debaixo do que nós estamos numa guerra espiritual, né? Essa guerra espiritual ela é travada, ela é uma guerra que ela só vai terminar quando Deus voltar, né? Vai haver uma guerra, né, espiritual. Essa guerra ela continua. O Lúcifer com os anjos do Senhor, né? A questão da angiologia, né? Estudando sobre os anjos, né? Se a gente for ver na Bíblia, Deus ele ajudou o seu povo em muitas áreas que o inimigo ele tentou destruí-lo, né? E então assim, Deus ele está conosco, né? E essa guerra ela é mais do Senhor do que nossa, né? Então assim, eu confio em Deus. E a questão de a gente confiar no Senhor, a gente não ficar desesperado das coisas da vida. É claro que é normal humanamente a gente passar por essa situação, né? Mas Ele vai sustentar, né? Aquilo que nós estamos esperando, aquilo que nós estamos passando, né? Ele vai fazer isso por nós, né? Nós acreditamos nisso. Nós vamos passar por isso, nós vamos passar por atravessar o mar, né? Como Moisés ele passou em pé enxuto, né? Pela fé, né? Moisés com seu povo, né? Ele atravessou, né? O escolhido de Deus era um pastor, né? O rebanho daquele ultrapassou, né? Deus foi o único profeta que viu desde costa. Jamais Deus ele falou para Moisés: nenhum homem na face da terra jamais verá minha face, né? Porque ele morrerá, né? Ninguém pode ver Deus a sua face, né? Que ele morreria, né? De tanta glória, tanta luz, tanta santidade.
e jamais o homem veria a Deus, né, face a face, da glória, da majestade, né, do poder, né, de Deus, para ver como nós somos trapo de imundícia, como a Bíblia diz, né, diante de Deus, do Senhor, né, os olhos que tudo vê, né. E por isso que às vezes a gente não entende a nossa luta, a gente não entende os mistérios que Deus ele faz a gente passar, né? E a gente com fé ainda, a gente ainda tem aquela tendência de desacreditar, Senhor, o barco vai afundar, o que eu vou fazer depois daqui a semana, dias, o que será a minha vida, o que eu vou... A gente tem aquela tendência de desesperar naquele momento, e é fato, né? Humanamente nós temos que guardar os segredos, as nossas escolhas, a nossa situação. Coloca em Deus, né? Não coloca nas pessoas, né? Você vai sempre se entristecer, você vai perder, né? É isso, esse é fato, né? Fala por experiência mesmo, experiência própria, não fala a tua vida, né? Isso que eu estou tentando dizer, né? São pessoas que você, nem pessoas íntimas, né? Só se for uma coisa assim necessária, né? Então é essa, confie no Senhor, né? E por último, nós esperando no Senhor, com fé Ele não falhará. Falei isso. Não temos que não confiar nas pessoas, no homem, mas no Senhor. Maldito o homem que confia no outro homem, né? Como eu estava falando anteriormente, né? Nós temos que confiar em Deus. Não confia nas pessoas, claro, nós temos que amar, perdoar as pessoas, irmãos, né? Pessoas que são de Cristo, pessoas que não são, né? Mas nós temos que crer no Senhor, né? Que é a nossa força, o Senhor que vai te dar a vitória, o Senhor que conhece o nosso coração, e Ele dará no momento certo. Eu tenho certeza que 2025 o Senhor vai me abrir essa porta para mim, para todos nós, aqueles que estão passando, você que está passando dificuldade. Deus Ele vai te abrir a porta para ti, né? Ele vai te ajudar, sim. Não se desespere, né? Porque o Senhor ele está conosco, né? Deus de Jacó, nosso refúgio. Amém, irmão? Essa aqui é a minha palavra que eu tenho a te dizer essa noite para vocês. O Senhor ele é muito forte para nós, né? E que fica na paz. Uma boa noite a todos, e que o rosto do Senhor nos resplandeça, nossa luz, que a bênção de Deus está conosco, e o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Amém, amém. Uma boa noite para todos, um abraço, tá bom? A todos, amém.